Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Na semana passada aconteceu um hangout no canal do João Vitor, discutindo a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então participaram desse debate algumas pessoas que eram contra e outras que eram a favor dessa prática. O meu objetivo com esse vídeo é contribuir para esse debate, trazendo algumas informações da ciência. Ou seja, o que a psicologia pode contribuir para entender essa problemática e solucionar esse problema. Então, na sequência, vocês vão conferir um vídeo em que eu apresento evidências da psicologia, explicando desde a origem da homossexualidade, até por que é importante conhecer a origem da homossexualidade, depois a função do casamento em si, e passar, por último, a discutir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e por que existe tanta resistência e como diminuir essa resistência. Conto com vocês para assistir até o final, e depois a gente vai discutir aqui nos comentários. Sempre com muita educação, eu espero. Bom, como o cerne de tudo isso é a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, acho que nada mais lógico do que começar falando sobre as bases da homossexualidade. A gente já sabe hoje que a homossexualidade tem um grande componente genético hereditário, mas é mais do que isso. E eu vou focar aqui justamente em dois aspectos que são negligenciados, que é a questão endócrina e a questão epigenética. Então, assim, nós sabemos que um dos fatores muito importantes para definir a orientação sexual de alguém é o nível de exposição a determinados hormônios durante a gestação. Um dos principais hormônios envolvidos aí é a testosterona. Nós sabemos que no primeiro trimestre de gestação, o feto que recebeu uma maior quantidade de testosterona tende a desenvolver aparelho reprodutor masculino. Aquele que receber menos testosterona tende a desenvolver as características femininas. Mas isso continua, porque depois desse processo que nós desenvolvemos todo o aparelho reprodutor, nós começamos então a criar no cérebro, a formatar o nosso cérebro para pensar e agir como um homem ou como uma mulher. E o que acontece? Se esse feto continua recebendo uma alta quantidade de testosterona, ele tende a formatar, a configurar o seu cérebro de uma forma mais masculina. Se ele recebe menos quantidade de testosterona, ele tende a formatar o seu cérebro de uma forma mais feminina. É por isso que nós podemos ter um sexo genital diferente do nosso sexo, vamos dizer assim, cerebral. Porque a maturação desses sistemas ocorre em períodos diferentes da gestação. Então aqui você tem até um gráfico mostrando, né, o nível de testosterona que a pessoa vai receber, né, e a possível orientação dela. Então, quanto mais testosterona a pessoa recebe, se for uma mulher, ela tende a ser lésbica. Ao contrário acontece, se o homem recebe uma menor quantidade de testosterona, ele tende a ser gay. Então existe esse fator muito importante dos hormônios durante a gestação para desenvolver a orientação sexual de alguém. Mas o que faz algumas pessoas serem mais responsivas a esses hormônios e outras menos responsivas? Aí vem a questão da epigenética. A epigenética basicamente vai estudar a regulação dos genes por alguns fatores químicos que vão se acoplar a eles. E o que eles verificaram é que existe naturalmente um tipo de marcador que faz o seguinte: nas pessoas que são, nos fetos que são XX, ou seja, as mulheres, elas vão ser menos responsivas à ação da testosterona. Consequentemente, elas tendem a ser mulheres heterossexuais. Aqueles fetos que são XY, ou seja, os homens, eles tendem a ser mais responsivos à ação da testosterona e por isso eles têm uma maior tendência a evoluir para um homem heterossexual. Isso por causa desse marcador epigenético que vai aumentar ou diminuir a nossa responsividade à testosterona durante a gestação. O que eles perceberam é que, em algumas pessoas, esse marcador funciona de uma forma diferente. Então faz com que algumas mulheres fiquem mais suscetíveis à testosterona e os homens fiquem menos suscetíveis à ação da testosterona. Isso pode fazer com que a pessoa desenvolva, né, um cérebro com uma orientação sexual homossexual. Essa ação da testosterona e outros hormônios, outros esteroides, enfim, vão formatar, igual eu falei, um cérebro diferenciado. Nem melhor, nem pior, não tem nada a ver. Mas é um cérebro que vai responder aos estímulos de forma diferente.
E o que eles perceberam foi que, quando nós comparamos tanto a anatomia quanto a fisiologia, nós vemos que as mulheres e os homens heterossexuais funcionam de uma forma diferente das mulheres e dos homens homossexuais. E quando a gente vai especificar um pouco mais e analisar como as pessoas com diferentes orientações sexuais respondem de forma diferente a estímulos sexuais, nós vemos que as pessoas que são heterossexuais, quando vem um vídeo de casais gays, ou lésbicas, ou heterossexuais fazendo sexo, eles tendem a sentir mais prazer vendo o vídeo do casal heterossexual. O indivíduo que é homossexual, o prazer dele é diferente. Ele sente o prazer quando ele vê casais homossexuais fazendo sexo. E não só a percepção, não só o processamento do prazer vai ser diferente, como também o nojo. A gente sabe hoje em dia que uma das bases do preconceito, principalmente do preconceito com relação à orientação sexual, é o nojo. Então, tem algumas investigações mostrando que, de fato, quando uma pessoa heterossexual assiste o vídeo de uma relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, ele ativa no cérebro dele os circuitos responsáveis pelo processamento do nojo. E o contrário acontece. Quando o indivíduo homossexual assiste a um vídeo de pessoas do sexo oposto fazendo sexo, eles ativam no cérebro deles os circuitos do nojo. Então a orientação sexual vai fazer tanto com que o processamento do prazer seja diferente, como também do nojo nas relações sexuais. Além disso, tem outras investigações ainda também mostrando que pessoas com diferentes orientações sexuais respondem aos feromônios de forma diferente. Então, lésbicas, por exemplo, tendem a processar os feromônios femininos de uma forma muito semelhante à dos homens heterossexuais, enquanto que os gays tendem a processar os feromônios masculinos de uma forma semelhante à das mulheres heterossexuais. Mas ok, então nós estamos falando de genética, nós estamos falando de fatores epigenéticos, de responsividade ou não a alguns hormônios. A questão é por que existe? A gente sabe hoje em dia que os indivíduos homossexuais eles têm um sucesso reprodutivo, né, muito menor do que os heterossexuais. Então vão ter menos filhos. No entanto, 10%, aproximadamente 10% da população tem a orientação homossexual. Então, por que ela se manteve ao longo da evolução? Então, aqui tem um estudo bastante interessante, publicado em 2009, que ele elencou várias características e ele fez, na verdade, uma varredura na literatura, apresentando evidências de comportamento homossexual em várias espécies. Então, eu estou colocando aqui algumas tabelas para vocês poderem observar isso. Tá? Então, a homossexualidade é um comportamento que nós observamos na natureza com muita facilidade até. Então, aqui nesse mesmo estudo, ela coloca algumas das explicações evolutivas que alguns biólogos, alguns psicólogos evolucionistas, enfim, forneceram para o comportamento homossexual. E eu vou focar em uma delas, que ela analisou mais de 4.000 gêmeos. Então eles preencheram questionários de personalidade, questionários sobre a vida sexual, enfim, e essa pesquisa concluiu o seguinte. Primeiro, naqueles gêmeos em que tinha uma diferença, ou seja, um era homossexual e o outro era heterossexual, aquele que era heterossexual tinha um desejo sexual muito mais aflorado. Consequentemente, ele tinha um maior sucesso reprodutivo. Ele tinha mais parceiros ou parceiras e tinha mais filhos. Isso significa que a genética da homossexualidade se manteve na espécie humana porque ela aumenta o sucesso reprodutivo daqueles indivíduos que têm parte desses genes, porque esses indivíduos têm o maior desejo sexual. Então eles compensam a reprodução, eles compensam, né, o número de descendências que o indivíduo homossexual não vai produzir. E por isso esses genes foram selecionados e se mantêm até hoje.
Uma das questões que surgiu naquele hangout foi com relação a por que é tão importante saber a origem da homossexualidade. E se fosse uma escolha, e daí? A questão é que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós vivemos sim no mundo de aparências, mas mais do que isso, nós vivemos no mundo de essência. E nós tendemos a atribuir essências diferentes de acordo com a natureza percebida. Então, por exemplo, quando a gente descobre que algum comportamento, alguma coisa, ela é genética, nós atribuímos a ela uma essência diferente de quando nós acreditamos que determinada característica ou determinada coisa é aprendida. E quando se trata de orientação sexual em si, eles verificaram que naqueles indivíduos que acreditam que a homossexualidade seja uma característica biológica, elas tendem a atribuir uma essência diferenciada aos homossexuais. Tendem a ser pessoas menos preconceituosas. Aquelas pessoas que acreditam que a homossexualidade é uma escolha, elas tendem a ser pessoas mais preconceituosas porque elas atribuem uma essência diferenciada aos homossexuais. Elas acreditam que aquilo poderia ser revertido. Logo está errado. Tem uma outra pesquisa que foi feita com adolescentes, mostrando que aqueles adolescentes que tinham essa consciência de que a homossexualidade é biológica, eles tinham menos receio de se relacionar com colegas homossexuais, menos desprezo eles sentiam por eles, tinham uma maior facilidade de convívio, aceitavam de uma forma bem mais harmoniosa a condição sexual dos indivíduos. Já aqueles adolescentes que tinham a crença de que a homossexualidade era uma questão aprendida, eles tinham uma maior repulsa, uma maior aversão e sentiam um maior desconforto quando se relacionavam com indivíduos homossexuais. Então por isso eu comecei esse vídeo justamente falando sobre a questão das bases biológicas da homossexualidade à luz de evidências científicas. Antes de começar a falar propriamente dito do casamento entre pessoas do mesmo sexo e as implicações disso, é interessante abordar as funções evolutivas do casamento. Por que as pessoas se casam? Tem uma pesquisa interessante que foi publicada demonstrando que uma das bases do casamento é a questão econômica e social. O casamento ele serviu durante quase toda a nossa história enquanto humanidade, viviam em caça e coleta e tal. Ela existe para formar coalizões entre famílias, para unir famílias e assim conseguir algum tipo de benefício social. Isso significa que a troca social e a união de famílias é a base mais elementar do casamento. É interessante deixar claro que essa função primordial do casamento é social, é de unir pessoas, é de garantir direitos, vamos dizer assim, porque eles já verificaram que as pessoas têm um maior receio, têm uma maior dificuldade de aceitar o casamento de pessoas do mesmo sexo, quando elas atribuem ao casamento uma essência diferenciada, uma essência divina, uma essência mágica. Então, pessoal, eu não vou terminar com nenhum tipo de lição de moral. O meu objetivo nesse vídeo foi informar, foi divulgar essas investigações científicas que eu acredito poder contribuir bastante para o debate sobre esse tema. Mas eu gostaria de concluir com uma pergunta e que gostaria que vocês respondessem a ela nos comentários aqui embaixo. Para você, por que foi importante assistir a esse vídeo? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!